O ES Brasil Entrevista de hoje recebe o padre Anderson Gomes, pároco do Santuário Bom Pastor em Cariacica, músico e autor da trilogia A Jornada. Com 2 livros publicados, o primeiro, Águas Profundas, foi um best-seller e a continuação, Não Tenhas Medo, foi lançada recentemente. Glória a Deus nas alturas. Padre, bem-vindo e muito obrigada por estar Eu aqui. agradeço o convite, poder partilhar um pouco a história e a vida. Para começar, você pode compartilhar como foi a decisão de se tornar padre? Então, Jéssica, é difícil porque eu não tenho um momento marcante que posso dizer assim, foi algo específico. Eu nunca nasci pensando em ser padre, não tive minha adolescência pensando em ser padre, não fui um jovem pensando em ser padre, nunca fui coroinha na minha vida. Eu ia para a igreja contra a minha vontade, arrastado. Minha família tradicional de igreja. Eu começo a participar mais da igreja no grupo, na minha fase adolescente, grupo de jovens, em que eu faço os encontros no final de semana. E ali eu começo então a interagir um pouco mais, mas nunca com interesse de buscar ser padre. E aí eu comecei a passar de encontros, retiros e muito mais. E as pessoas começaram a verificar e ver em mim alguma coisa que nem eu conseguia ver. Elas viam uma presença, uma luz, uma ajuda. E desde a minha juventude eu lutava contra isso. Eu não via nada diferente. E foram as pessoas que viram primeiro do que eu. E aí, aos poucos, de muitos encontros, não foi assim, algo específico, aconteceu alguma sinal, não. Foi aos poucos que eu fui interpretando isto. Entrei na faculdade, estava na faculdade normal, curso de administração, como um jovem normal, como qualquer outro, no mundo secular. Ia para a igreja aos domingos, ia para os jovens, normalmente, mas sem nunca pensar. Foi quando então essa fala incessante, você tem algo diferente, você tem uma luz diferente. E aí eu comecei a procurar que seria essa luz, então. E foi de encontros, muitos encontros, que eu comecei a pensar na possibilidade. Porque assim, para se fazer uma boa escolha na vida, eu tenho que, no mínimo, conhecer as opções. Se eu conheço só uma opção, eu não escolho. Eu sou definido por ela. Então, eu me permiti conhecer. Então, eu fui procurar conhecer. O que é isto? E aí me passou a possibilidade, então, de ser padre. Aí fui procurar um seminário, para conhecer, mas ainda reticente, dizendo que não iria de jeito nenhum. Aí isso, ou seja, não é algo que eu possa quantificar, dizer o que foi esse sinal. Fui convencido. E, de repente, eu estou lá procurando os encontros, conheci, procurar um padre amigo, encontrei o seminário aqui em Vitória, e do seminário fui, então, procurar fazer encontros, cursos, ao mesmo tempo de encontros vocacionais, e um ano depois estava eu dentro do seminário. E o discernimento foi dando pelo processo. Foram 8 anos de seminário, depois da faculdade. Então eu consegui terminar minha faculdade, eu quase larguei minha faculdade no meio do caminho, porque foi justamente no segundo ano da faculdade de administração de empresas que veio o processo. Entrei no seminário no último ano da faculdade, então eu quase termino, tive que largar a faculdade, mas o bispo me deixou terminar e fazer simultaneamente o primeiro ano de seminário. E o processo foi assim, foi percebendo gradativamente que realmente ali era o meu lugar. Mas assim, foi algo... É muito ímpar a história de cada ser humano que tem uma experiência com Deus. Então eu só digo o seguinte, nem nos meus piores pesadelos da minha vida eu pensei em ser padre. E um dia, há 20 anos já estou aqui. Como explicar a vocação? Como explicar Deus? Vocação é um chamado. Só que o chamado é uma sensibilidade que Deus te dá para perceber aquilo, o seu lugar. Algumas pessoas têm muito mais claro, eu não tive muito claro isto. Então, é você perceber, fazer uma leitura. Eu lembro que eu tinha um padre no meu tempo de juventude, e esse padre ancião, falecido, que Deus o tenha, amei demais este homem, só que éramos muito diferentes. Ele tinha 75 anos e eu tinha 18 anos. Então era um choque de geração muito forte. E eu lembro que eu ia para a missa e dizia, gente, esse padre está falando, metade está dormindo, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, se alguém tem que fazer alguma coisa, por que não você? Porque a gente sempre cobra dos outros. Então, ele, de uma certa forma, do jeito dele, na linguagem dele, no mundo dele, provocou em mim.
Já que eu não consigo tanto, porque ele não consegue atingir a mim na minha linguagem, por que você não faz então a sua? Então é fácil criticar as pessoas. Então quando você tem a oportunidade de poder você mesmo fazer, e daí começa. Então você vai percebendo que o chamado é uma sensibilidade da sua ação naquele lugar. O que você pode contribuir para aquilo ali? Deus te dá um olhar, uma possibilidade. Isso eu entendo por vocação. Muito lindo. E quando surgiu o interesse pela escrita? Quando que saiu de estar como padre, mas estar padre e escritor? O escritor, isso vem agora, recente. Isso é... Embora eu sempre escrevi textos de matéria de revista, jornal, da Arquidiocese e outros textos mais, mas eu nunca me desenvolvi nesse sentido. A escrita, ela vem, para mim, coisa de 6 anos para cá. Porque o primeiro livro, Águas Profundas, que é a jornada, esse daqui, eu levei 5 anos para poder escrever. Não porque eu fiquei 5 anos escrevendo, mas eu ficava anos sem escrever, sem pôr nada no computador. Achava que as pessoas não iam gostar de nada daquilo, era coisa da minha cabeça. A escrita foi justamente o objetivo de tentar trazer a teologia numa linguagem simples e, ao mesmo tempo, aplicável na vida. As pessoas sempre, há muito de tempo para cá, agradecem pelas minhas homilias, a forma de eu fazer homilia. E ali, na verdade, o livro é a minha homilia escrita, só que de uma forma romanceada. Então, é outra coisa que eu não tenho explicação. De repente, eu sento no computador e começo a escrever. E eu nunca tinha escrito um romance, nunca sabia como escrever romance. Fui escrevendo. E depois alguém teve que um redator para poder melhorar o texto e colocar nos trâmites próprios de romance. Mas algo foi muito natural, assim como a vocação, foi muito natural. Mas o objetivo era de levar a teologia aplicada à história da vida. Porque às vezes as pessoas não passam por situações em que são provocadas a dar uma resposta de fé. Às vezes as pessoas não passam por uma perda de um ente querido, uma morte. O que é isso, tendo fé? Então, ou seja, eu crio personagens em que as pessoas se assemelham aos personagens, mas ao mesmo tempo eu coloco então a teologia por trás. Como viver a fé naquela situação que aqueles personagens estão vivendo. E as pessoas se assemelham. Então, meu objetivo era trazer a teologia de uma forma coloquial, aplicada à vida das pessoas. Percebe-se que para o senhor sempre foi muito importante isso de estar mais conectado, estar mais próximo do público, de todo mundo ali na igreja. Qual a importância para o senhor de usar essa linguagem mais próxima? Eu sou pregador, eu sou anunciador, evangelizador, então eu preciso de gente. Eu entendo o dom não é um elogio a si mesmo. O dom é uma graça que Deus nos dá. O dom não é para mim. O dom que nós recebemos nunca é para a pessoa. O dom é para o outro. Por exemplo, o dom da música. Quem gosta de cantar e tocar, ele não se satisfaz cantando debaixo de chuveiro. Ele precisa de alguém para poder ouvi-lo. Isso não é vanglória, não é se achar, não. É algo necessário. Ele precisa que alguém o escute para que ele possa se sentir útil. O dom de tem para cozinhar. Ele precisa de alguém que saboreie a sua comida. O dom não é para si, o dom é para o outro. Por isso, então, o dom da evangelização, de falar, é para outra pessoa. Então, eu necessito de estar ao encontro das pessoas. E aí, como diz, né, o artista vai aonde o povo está. Já diz Milton Nascimento. Então, onde o povo está? Onde o povo se encontra? Ali tem que estar a igreja. Ali eu tenho que estar. Eu não posso ficar somente passivo esperando que eles venham até a comunidade e a igreja rezar. Eu, como evangelizador de águas profundas, eu tenho que ir para outros mares. Eu não vou pescar na margem. Eu não nasci para pescar no aquário. A igreja é um aquário, de uma certa forma. Quem vai lá, fisgou, beleza, é um pesca que pague, entre aspas, na metáfora. O objetivo da minha vida é ir para águas profundas, outros mares. E aí é buscar outros meios, outras formas que eu possa encontrar onde o ser humano se está. Eu gosto de ler ser humano. Eu gosto de tentar entender o ser humano.
Eu gosto de ir no mundo que o ser humano se encontra, mesmo que não seja o meu mundo. Não para julgar, mas para tentar ler, tentar entender aquele ser humano e falar a linguagem dele. Uhum. E qual a mensagem de Não Tenhas Medo e como que ela reflete nos desafios contemporâneos que a gente enfrenta no cotidiano? Bom, antes de mais nada, é bom falar que isso é uma trilogia, né? A jornada é uma trilogia. Eu não pensei em começar com trilogia, de forma nenhuma, era um livro só, de início, meio e fim. Só que estava ficando muito grosso. E brasileiro não tem cultura de leitura. E aí, como estava crescendo, eu queria trazer mais elementos, e a editora me ajudou, então, a entender a trilogia, o que seria uma trilogia continuada. Por isso, então, foi dividido em partes. O livro é um só, A Jornada. É uma jornada. Essa jornada começa no convite de águas profundas. Então, eu convido as pessoas a sair da margem e ir para a profundidade, a buscar coisas e levantar questionamentos que jamais eles poderiam pensar ou almejar. Então, primeiro o convite é às águas profundas, que nós começamos no primeiro livro. E eu crio uma história, a história de um padre que leva um grupo de jovens para a Jornada Mundial da Juventude na Terra Santa. A Jornada Mundial, ela acontece de 3 em 3 anos na igreja. O Papa João Paulo II criou isso. Já tivemos no Rio, a última foi em Portugal, a próxima vai ser, acho que na Coreia. Então, ou seja, é o momento que o Papa reúne os jovens do mundo inteiro. Então eu crio uma metáfora, eu crio uma história, uma jornada que aconteceu em Jerusalém, que nunca houve em Jerusalém, na Terra Santa. E eu levo esses jovens. Quem são esses jovens? Esses jovens representam a sociedade de hoje, é o homem de hoje. Eu tenho ali católico, agnóstico, protestante, eu tenho ateu, eu tenho pessoas que de modo diferente chegaram nessa jornada. E ali, naquele momento, o padre vai apresentando os lugares santos. Aqui Jesus nasceu, aqui foi a passagem da Bíblia, aqui foi o Sermão da Montanha. E os jovens começam a questionar o padre. Então a patrística são os 8 primeiros séculos do cristianismo. Então a principal doutrina do cristianismo está nesse período. Então o padre vai respondendo os jovens a partir dos padres da igreja. Um dos jovens, que é o personagem principal, o Diego, que ele cresceu fora da igreja, no mundo, ele era feliz lá fora. Ele tinha a vida estabilizada. Tinha ele, o amigo dele, o Rodrigo, eles eram felizes lá fora. Até que ele vai na jornada. Na jornada ele começa a ouvir coisas que ele nunca ouviu na vida. E começa a perceber que os critérios que ele tinha de felicidade não se sustentavam. Que o critério agora é muito mais superior e muito melhor. E aí então o Diego entra numa crise de identidade. Ele começa então a perceber que a vida dele não era tão feliz como imaginava. O amigo dele não concorda, não aceita a mudança e ele entra em choque e decisão. O que ele deve fazer? E aí começa uma luta existencial. Se ele abraça essa fé, esse caminho, ou se ele continua como antes. Mas ele não consegue continuar como antes. Porque o que ele experimentou é algo muito superior. E isso começa a dar medo dele. Então o medo que eu trago no segundo é justamente o momento em que o Diego se confronta consigo mesmo e percebe que aquilo que ele construiu até agora é sobre a areia e não sobre a rocha. E ele tem que tomar uma decisão. Volto a ser como antes ou procuro uma vida nova? Sendo que o novo faz eu abandonar o antigo. E os meus antigos não querem me acompanhar no mundo novo. E ele entra então na situação do medo, de decisão, de escolha, que não é fácil. No fundo, o que eu trago aqui são o medo das pessoas de decidir por Deus, por decidir por um caminho, que dá medo. Eu posso decidir por você, que eu estou te vendo. Mas como é que eu vou decidir por Deus que eu não vejo? Escolher alguém que eu estou vendo, ou escolher alguém que eu não estou vendo, é mais complicado. Então, o medo realmente da escolha, de decidir por um caminho novo. Então, pode-se dizer que o livro o senhor escreveu tanto para pessoas que já têm fé, mas para outras que não têm nenhum interesse. Brava, acertou, na mosca. Meu objetivo aqui, esse livro pode ler. Quem nunca conhece nada de igreja, religião, vai se identificar. Quem é de igreja, participando, vai perceber que vai aprofundar muito mais sua fé. Então, esse livro ele é muito eclético.
Ele é muito aberto. Então ele fala para quem quer iniciar e fala para quem quer aprofundar. Porque ele traz questões profundas dos padres da igreja que não se encontra na boca do povo, não se encontra por aí. É o suprassumo da teologia que nós temos. De uma forma simples, tranquila, que eu consigo compreender. Dessa forma, romance, então, ou seja, o romance me prende. Eu fico preocupado com a história do Diego, a namorada do Diego, e assim o amigo do Rodrigo, e assim por diante. Então a historinha vai prendendo. Mas o objetivo que eu quero trazer mesmo é o conteúdo. São as razões por que as pessoas, os personagens, dão as suas respostas. Uhum. E já estamos no segundo livro, já tem previsão para o lançamento do terceiro. Então, como dissemos, é uma trilogia, né? Começou aqui Águas Profundas. Nós temos aqui Águas Profundas nos leva à profundidade, que me dá medo. O que eu vou fazer? Então, ou seja, pode perceber que a capa do primeiro ele é mais bonita, branca, atrativa, né? Leva para o mar. O segundo leva para baixo, ou seja, dá um medo. E o terceiro eu estou escrevendo, que é o final da história, né? Inclusive agora à tarde estava escrevendo um pouquinho, porque demora, porque não é assim, é inspiração, é momento, porque é criação, né? Você está criando coisas. E eu vou ouvindo pessoas, eu coloco a história das pessoas ali, naqueles personagens. Quero eu, no ano que vem, estar entregando e terminando, né, esse ciclo, a jornada, né? Que bem provável que o título seja Dois Caminhos. As águas profundas me levam a um caminho que me dá medo e eu tenho agora uma decisão. Ou eu volto, ou eu começo uma vida nova. São os caminhos, dois caminhos que eu tenho para poder definir a minha vida. E o senhor está à frente do Santuário Bom Pastor, em Cariacica, mas já passou pela Praia da Costa, em Taquari, São Pedro e outras paróquias em Vitória. Qual o ensinamento que o senhor leva do contato com essas diferentes realidades? Eu tenho 20 anos de padre e na Igreja Católica essa mobilidade, essas transferências nos ajudam justamente nisto. Primeiro, a não apegar, porque com o tempo a gente se apega. Então ela provoca em nós o desapego. Em segundo, você de fato conhecer várias realidades. Isso, humanamente falando, antropologicamente falando, isso é muito rico. Você poder entrar em vários ambientes, poder falar com vários tipos de pessoas. E socialmente falando, eclesialmente falando, ou seja, psicologicamente falando. Então, quanto mais você amplia o seu leque de relacionamento, como padre, então, isso é fundamental. É lógico que a gente às vezes não quer ser transferido, a gente não quer sair porque está acostumado. Mas o deslocar-se, isso faz com que, primeiro, a gente seja mais livre. Porque quanto mais apegado, mais preso eu sou. E quanto mais a gente vai lidando com esse desapego, mais livre a gente vai podendo ficar sendo, a gente vai sendo, né? Então isso é uma graça muito grande. Então São Pedro, minha primeira paróquia, como pároco, fiquei 4 anos e meio, paróquia de periferia, hoje está bem melhor, graças a Deus, economicamente falando, aqui em Vitória. De lá eu fui para Roma, estudei mestrado, fiquei 2 anos em Roma, mestrado em teologia. Ao voltar, voltei para Cariacica, em Taquari, fiquei 2 anos em Taquari, uma outra realidade. Depois de Taquari eu fui para a Praia da Costa, onde fiquei 10 anos na Praia da Costa. E ali você via um outro mundo, uma outra possibilidade, realidade sociológica, assim por diante, que me abriu muitas possibilidades na vida. E agora, há 1 ano, estou de volta a Cariacica, no Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, né? Então, essas realidades, experiências, são fundamentais. Se numa casa, uma mãe com 3 filhos, cada um é diferente, imagina a gente podendo rodar em vários lugares e não haver a diferença, né? E isso vai enriquecedor. E o senhor tem projetos musicais voltados para a evangelização. E como que aconteceu essa aproximação com a música? A música vem antes da escritura, né? Do escritor, né? Nasci numa família musical, embora nenhum instrumentista. Nós não somos instrumentistas, nós somos profundamente musicais. Minha família, a sensibilidade musical muito forte. A gente vive de música, embora não fomos educados a tocar instrumentos.
Mas meu pai não dança, mas adora música. Cresci aos domingos ouvindo música. Às vezes, quando íamos para a loja de CDs, os antigos CDs, antes vinil, ele deixava a gente comprar um CD ou 2 CDs, cada um escolhia e cada um podia ouvir. Então, esse lado musical é muito forte. Antes de entrar no seminário, eu tinha uma bandinha de jovens, mas eu entrei no seminário e tive que definir, ou era banda ou seminário. Aí larguei. E a música volta na minha vida como um trabalho missionário em 2016, a convite de pessoas que me pediram para poder fazer uma apresentação musical para arrecadar fundos para um determinado encontro. Isso foi em 2016 e desde então a música então passou a fazer parte mais propriamente do meu ministério. Aí eu gravei um CD, um álbum, né? Depois gravei um single e gravei depois um EP. E estamos aí projetando gravar mais projetos aí para frente. Só que assim, primeira coisa, eu sou pároco. Eu sou padre de paróquia. Então, ser padre de paróquia traz limitação. Eu não posso ficar na estrada todos os dias. Tem casamento, tem batizado, tem festa de padroeiro, tem datas que eu não possibilita ficar saindo. Então, isso restringe o lado musical. Porque eu não posso ficar na estrada, tem show aqui, ali, acolá. Não tem condições de ficar investindo muito. Então foi uma decisão que eu tomei na minha vida, né, de ser padre de paróquia e a música como um hobby, como possibilidade, né? Mas aí estão sendo colocadas nos streams da vida, as pessoas escutam nas rádios, então é gostoso demais. É uma energia, tá no palco cantando, evangelizando através da música. Acho que é um dos melhores dons que Deus nos dá. Que lindo! E além da escrita, da música, o senhor também usa muitas mídias sociais para evangelizar. Como que você pensa que estar presente nesse meio te aproxima dos jovens? Jéssica, meu papel é falar para o ser humano. É tentar mostrar para o ser humano um caminho. Não um caminho, o caminho. E quanto mais cedo essa pessoa encontrar com esse caminho, melhor ela vai ser. Eu quero que o ser humano seja feliz. Mas feliz não segundo os critérios que o Diego lá no mundo, lá fora, tem. Eu acredito num critério de felicidade. Eu acredito num critério real de felicidade. Eu acredito na palavra de Jesus Cristo. Para mim não houve na história ninguém melhor e maior do que Jesus Cristo. Não houve ninguém que melhor ensinou o ser humano do que Jesus Cristo. E eu vou fazer de tudo para poder chegar ao máximo possível, todas as ferramentas, para que o ser humano possa, quanto mais cedo possível, encontrar com ele. Eu sei que a estrutura, a religião, pode afastar muitas pessoas. Muitos hoje estão deixando de ser desigrejados. Eles têm fé, mas não têm igreja. Infelizmente, para muitos, a igreja tem virado um obstáculo para muitas pessoas, e de modo especial os jovens. Então, é tentar entrar na linguagem do jovem. Onde o jovem está? Na internet. É tentar usar meios em que possa a mensagem chegar até ele. Só que não é fácil. Por outro lado, vai envelhecendo. Então, não atrai mais tanto. Então, esse reciclar, esse eterno reciclar, tentando encontrar ferramentas. Só que às vezes também isso não é muito entendido. Os tradicionais não aceitam, porque acham que padre tem que estar lá na igreja. Não pode estar, ou seja, você vai enfrentando alguns outros obstáculos. Mas para salvar um ser humano, tudo vale. Então, as mídias sociais, acho que é necessário. Então, hoje, por exemplo, minhas homilias, eu tenho homilias minhas gravadas de 8 anos atrás, todos os domingos de 8 anos. Então, muitos padres jovens, leigos, que pregam a palavra pelo Brasil afora, escutam minhas homilias para poder pregar nas suas paróquias. Essa forma digital, através do YouTube, no meu canal, é uma influência muito grande. E a minha presença ali no Instagram, TikTok, tentando, né? Não me comparando, usando os mesmos jeitos deles, mas tentando de uma forma ou de outra tirar essa imagem, sabe, afastada, né, da igreja, do padre. Não, ser mais sociável, mais presente, né? Ser de calça jeans, às vezes, sabe, de roupa de padre ou sem roupa de padre, não, sabe, mostrar o dia a dia de cada um de nós. Mostrar um lado mais humano.
humano. Nós somos humanos. Os padres, às vezes, colocam a gente como padre como numa caixinha em que a gente nem faz nada diferente. Não, a gente vai no banheiro, a gente faz tudo, a gente dorme, a gente, sabe, a gente faz tudo, sabe? Então, e eu procuro estar nesses ambientes. E como eu gosto de música, eu me permito ir em lugares que às vezes não seria um lugar próprio para um padre. Adoro show, adoro show. Adoro show, música secular, vou para show de música secular, adoro sentar no barzinho, conversar, tomar um drink, uma bebida. Isso para mim não é problema nenhum, entendeu? Mostrar essa imagem do equilíbrio. Eu procuro ser uma pessoa equilibrada. E onde eu estou, eu procuro ser esse equilíbrio. Para alguns, nossa, padre, o senhor aqui, nossa, que legal o senhor aqui. Show de rock, show de sabe de quê, eu tô indo, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu sei que eu posso escandalizar algumas pessoas. Então é saber a medida, porque eu não sou sozinho, eu carrego uma instituição. E quando um padre erra, não é o padre que errou, é a igreja que errou. E aí todo mundo generaliza. Então é uma preocupação uma linha muito tênue nesse sentido. Uhum. E quais são os planos para o futuro? Então, primeiro tem que terminar essa obra que me consome emocionalmente, terminar a jornada, projetos musicais, de poder voltar a gravar. Só que eu estou com um projeto musical mais não tão popular, que seriam questões mais litúrgicas na igreja, músicas que talvez vão ser cantadas na liturgia e não tanto nos shows por aí afora. E depois, quem sabe mais à frente, cantar músicas mais realmente que possam ser mais populares, que possam animar nos próximos shows, né? Que faz falta um repertório próprio, né? Que é ruim você ficar cantando sempre música dos outros, né? Um artista, ele tem vontade também de que a sua obra, não sua, né? Mas aquilo que Deus sopra em você possa estar na boca das pessoas, né? Não por vanglória e vaidade, simplesmente por sentido do dom recebido. Sim. Padre, muito obrigada. Foi um prazer receber o senhor aqui. Sucesso. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço a todos aí, capixabas e do Brasil inteiro.